palavra de Deus, amém? Se Deus permitir, no final a gente canta mais um pouquinho, mas vamos meditar na palavra de Deus. Tem uma palavra do meu coração, do teu coração, uma palavra que toda semana eu tenho falado, Senhor, fala comigo o que tu quer que eu fale para a tua igreja nesse momento. A gente sempre espera de Deus algo para que possa primeiro falar conosco e depois falar ao coração de cada um de vocês. E é muito engraçado que no início do ano, os irmãos devem se lembrar, que eu trouxe qual seria o tema do nosso ano. Foi um tema até engraçado, que é um tema relacionado a algo do português, que eu falei que é o ano do gerúndio. E o gerúndio é pegar o verbo e colocá-lo em ação. E eu não sabia o que ia acontecer, ninguém sabia o que estava para acontecer. Mas se você for prestar atenção, é um ano onde a gente tem que se colocar em ação. Realmente, aquele crente que não orava, hoje está orando. Porque, ou por medo, ou porque está entendendo que as coisas estão mudando. Aquele que não lia a Bíblia, hoje está lendo. Então o verbo ler agora está colocado em ação, está no gerúndio, lendo. E Deus estava trazendo isso ao meu coração esses dias e realmente Deus colocou algo no meu coração para trazer para a nossa igreja, que era um ano de colocar as coisas em ação. Então, é um ano onde, como até o Daniel falou aí da mocidade, que era um ano de portas fechadas. Na realidade, meu irmão, nós estamos hoje de portas fechadas. A gente não sai para a rua mais. Só que precisa trabalhar, quem tem que ir realmente vai. Mas preste atenção, hoje a gente está de portas fechadas e tendo que colocar em ação, viver na prática, aquilo que já era para ser natural nosso. O natural de um cristão é ler Bíblia, o natural de um cristão é orar, o natural de um cristão é ter intimidade com Deus. Mas de vez em quando você olha para a história, parece que Deus força a humanidade para se voltar para Ele. Enfim, eu não sei porque a gente está vivendo essa loucura toda, mas é um tempo onde eu e você temos condições hoje de termos um culto dentro da nossa casa, de podermos orar dentro da nossa casa, de podermos mostrar para o nosso cônjuge que nós oramos, mostrar para o nosso cônjuge que nós adoramos a Deus num culto, independente de templo. A gente é cristão, a gente é a noiva, nós somos a noiva, que a gente lê a Bíblia. Então olha como que é interessante, Deus está fazendo com que eu e você hoje vivemos um gerúndio. A gente tem que viver em ação, a gente tem que pregar agora dentro da nossa própria casa, a gente tem que ser o exemplo, a pregação dentro da nossa casa. A gente não está saindo. Então, agora realmente vão conhecer a gente em todo o tempo. Antigamente a gente ia para o trabalho, voltava, o tempo que restava para a nossa família era o quê? De 7 até umas 11 horas, meia-noite, depois você ia dormir, ia trabalhar, passava 8 horas fora e voltava aí umas de 7 à meia-noite. Um tempinho. Hoje não, você está um tempo grande dentro de casa para você exercer na ação quem você é, meu irmão. Cristão, filho de Deus. Então é um ano do nosso gerúndio, não passou. Como o Daniel falou para a mocidade, é um ano de portas fechadas, meu irmão. Vai buscar Deus. E a Bíblia diz, buscar enquanto se pode achar. E ainda temos chance de buscar o Senhor. Eu não sei, meu irmão, quando o Senhor vai voltar. A Bíblia diz que só o Pai sabe. Mas a Bíblia nos dá sinais. E eu creio que Jesus está voltando. Eu creio que está próximo a vinda do Senhor Jesus. Eu creio que a vinda dele para nós, para nos buscar, para nós como igreja, está próximo, irmão. E quem você é? Será que você perdeu o brilho do olhar? Será que você não sabe mais quem você é? Será que você não sabe mais quem Jesus é? É muito engraçado, meu irmão, que a gente vai perdendo o brilho do nosso olhar, a gente vai perdendo a fé, a esperança,
e o nosso olhar muda. Uma vez eu vi uma história, já para a gente começar a nossa introdução e entrar na palavra de Deus, que antigamente, quando a galera tinha os circos, e os circos tinham que... aqueles animais ferozes, o leão, tinha algo muito delicado que eles sabiam quando eles podiam controlar o leão. Eles pegavam o leão, colocavam o leão dentro de uma jaula como prisioneiro. E toda vez que as pessoas iam até Jesus, tocou aqui o telefone aqui, toda vez, só um minutinho que eu já volto. Então deixa eu voltar aqui que estavam tocando aqui. Toda vez que capturavam um leão para poder prendê-lo e controlá-lo, eles tinham algo muito particular. Eles botavam o leão na jaula e toda vez iam lá tentar dar comida para ele, e o leão vinha com tudo. O leão vinha com tudo. E eles prestavam sempre atenção na forma que o leão olhava para eles. A forma com que o leão olhava. E eles começavam a mensurar quando o leão estava pronto, é quando o leão perdia o brilho no olhar. O leão, ele sempre é aquela figura de poder, e mesmo preso, ele vinha para cima, mesmo preso, ele queria mesmo preso. Só que o tempo vai passando, parece que o leão vai entendendo que ele não vai sair dali, parece que ele vai entendendo que a força dele não adianta, e o olhar vai mudando. E quando aquele olhar vai mudando, aqueles que o prenderam conseguiam controlá-lo, porque ele já não tinha mais o brilho no olhar, de entender quem ele era, e de entender a força que ele era, e ele se permitia ser subjugado. Nessa noite eu quero pregar sobre o brilho do olhar. Você não pode perder o brilho do seu olhar. A gente já consegue entender que pelo olhar a gente já consegue entender se alguém está triste. Pelo olhar a gente já consegue entender se alguém está atento, se alguém realmente está presente ou está perdidão, está voando. Pelo olhar a gente já consegue entender se alguém está alegre, se alguém tem esperança, se alguém não tem esperança. Pelo olhar a gente já consegue identificar muita coisa. Mas eu queria perguntar para você nessa noite, como é que está o brilho do teu olhar? A gente está vivendo, meu irmão, dias terríveis, dias complicados demais, que nós nunca vivemos. Eu acho que nem a minha geração, nem uma geração anterior à minha viveu isso. Nunca. Eu acho que a última grande loucura dessa de peste do mundo todo foi lá para trás, muito tempo atrás. A gente conhece dengue, a gente conhece H1N1, a gente conhece essas aí que estão sempre, todo ano aparecendo. Mas isso é uma coisa que tem tirado a esperança, tem tirado o brilho nos olhos. E eu e você como cristão, se perdemos o nosso brilho no olhar do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos mais a fé de ser curado. A gente não vai ter mais a fé de sermos libertos. A gente não vai ter mais a fé de sermos salvos. E o olhar, meu irmão, diz muito, muito, muito. Eu queria, meu irmão, já começar com o primeiro exemplo, para depois a gente ir mais um pouquinho adiante, sobre Pedro. Pedro era um cara fenomenal, mas teve um momento que ele quis convencer Jesus a não morrer. Jesus falou: cara, para com isso, cara. Eu vou ser preso e daqui a pouco você vai me negar 3 vezes.
antes que o galo cante. Ele disse, não, que é isso? E tudo rola. Jesus é preso. Enquanto Jesus está lá sendo julgado, acende uma fogueira. Perguntam para ele a primeira vez, ele diz que não. Pergunta a segunda vez, ele diz que não. A terceira vez, ele diz que não conhece, nega Jesus. E aí eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 22, versos 61 e 62. Lucas, capítulo 22, versos 61 e 62. Vai contar a história, meu irmão, de quando Jesus ali estava sofrendo, estava sendo cuspido, abatido, sendo julgado. E quando Pedro nega ele a última vez, o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro. E o olhar de Pedro era um olhar de medo. Era um olhar de remorso. Neguei Jesus. Para você ver, meu irmão, que o olhar, ele tem algo impressionante. Preste atenção. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou, só pelo olhar de Jesus a ele, se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Jesus estava num lugar sofrendo, sendo julgado, apanhando. Pedro estava num outro lugar sendo questionado, sendo perguntado. E quando Jesus olha para Pedro, o olhar deles se cruzam. O olhar de Jesus revela quem Pedro é. O que Pedro estava vivendo naquele momento. Você me negou, Pedro. E a Bíblia diz, meu irmão, que ele saiu dali e chorou amargamente, porque o brilho no olhar dele tinha se perdido, meu irmão. Ele estava olhando para Jesus, mas estava com mais medo do que a certeza das palavras que Jesus já tinha dito. Olha só, eu sou o cara que vou acabar com o templo, e daqui a 3 dias eu vou restaurar o templo. Sou o cara que vou morrer, mas vou ressuscitar. Eu sou o cara que nem a morte vai conseguir me deter. Eu sou filho de Deus, vocês são meus escolhidos. Eu escolhi vocês. Mas naquele momento ali, meu irmão, Pedro perdeu o brilho, perdeu o foco. E o que eu não quero que aconteça conosco nesse momento é que nós venhamos perder o brilho do nosso olhar, o foco do nosso olhar em Jesus. Por quê, meu irmão? Nós estamos iguais aos discípulos. Nós já temos a palavra de Deus. Aleluia. Está com a gente? Mas se eu não ler, se eu não praticar, nós temos o contato direto, o véu se rasgou. Mas se eu não orar, se eu não buscar, não adianta. E o tempo vai passando, as coisas vão passando, e a palavra de Deus que está sendo o nosso coração dita, ou que nós estamos ouvindo, está se perdendo. E quando isso se perde, meu irmão, a gente começa a não acreditar mais. E quando alguém não acredita na outra pessoa, você consegue observar em um único lugar, no olhar. Quando alguém não acredita em você, quando alguém não acredita mais em alguma situação, pelo olhar a gente sabe que essa pessoa não tem fé. Pelo olhar a gente sabe que essa pessoa não acredita. Então olha, meu irmão, como que é impressionante a maneira com que a gente olha vai trazer para a nossa vida ou luz ou trevas. A própria palavra diz: seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Seus olhos forem trevas, todo o seu corpo terá trevas. Então, o olhar vai determinar, meu irmão, como é que está a tua vida. Eu quero te perguntar mais uma vez nessa noite, como é que está o teu olhar dentro disso tudo? Você ainda tem esperança? Você ainda tem fé em Jesus? Você ainda tem fé no Espírito Santo? Ou você está para baixo? Olha o que a palavra de Deus diz. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é como um homem sábio, que decidiu ouvir e construir a sua casa na rocha. Aí virá tempestade, chuva, vento, e a casa permanecerá de pé. Agora olha o que diz logo adiante. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é como um homem louco, insensato, que constrói a sua casa na areia. Vindo a chuva, vento, tempestade, a casa. Então, meu irmão, a palavra de Deus está aqui.
A palavra de Deus estava encarnada em Jesus lá com os discípulos, mas mesmo assim, Pedro perdeu o brilho no olhar. Pedro negou a Jesus. Só que olha, meu irmão, como é maravilhosa a palavra de Deus. Jesus morre, ressuscita, ele vai atrás de quem? De Pedro. Ele vai ao encontro de Pedro para falar: Pedro, tu me ama? Está dizendo assim: Pedro, o teu olhar para comigo ainda tem esperança? Você consegue me enxergar ainda como teu mestre? Como o Filho de Deus? Como o teu Senhor? É como se Jesus agora estivesse tentando realmente buscar de Pedro aquela palavra que ele tinha dito antes, quando Jesus perguntou assim: ó, vem cá, o que a galera diz ao meu respeito? Uns dizem que você é reencarnação de Elias, Moisés e não sei quem, dizem que você é isso. Ele pergunta para eles: e vocês? Quem eu sou? E vocês, o que dizem de mim? Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo. Ele diz: falaste bem, não foi carne nem sangue, foi o Espírito que te revelou. É como se agora, Jesus, quando voltou lá na praia para encontrar ele, falou assim: e aí, Pedro, cadê aquele mesmo Pedro que olhou para mim? Cadê aquele mesmo Pedro que me via como Filho de Deus? Continua sendo? Então tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. É como se Deus estivesse hoje falando conosco: filho, eu te escolhi. Filho, eu te chamei. Filho, tu és o meu filho amado. Então, não perca o brilho, continua olhando para mim, que eu acalmo a tempestade. Continue olhando para mim, que eu sou mesmo ontem, hoje, eternamente. Continue olhando para mim, porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Continue com um brilho no olhar, olhando para Jesus. Continue olhando para Ele, meu irmão. Pedro encarou o olhar de Jesus e percebeu que não estava como deveria estar. Agora, eu quero falar de outro personagem que tinha um brilho no olhar, meu irmão, diferente, mesmo não sendo crente, mesmo não conhecendo Jesus, mas a alegria que ele estava naquele momento de conhecer Jesus, a alegria que ele estava naquele momento de encontrar Jesus, mudou a vida dele. Quando a gente pega a palavra de Deus em Lucas, capítulo 9, verso 1 ao 10, ele vai falar sobre um homem chamado Zaqueu. Zaqueu queria conhecer Jesus. Zaqueu queria conhecer um mestre. Mas como que ele iria conhecer um mestre? Ele estava com um brilho no olhar de: eu preciso conhecer, eu preciso conhecer, eu preciso conhecer. Porém, a história conta, deixa eu abrir aqui para a gente ler, Lucas 9, de 1 a 10, em nome de Jesus. Aleluia. Você precisa compreender que o brilho no nosso olhar nos move, meu irmão, a fazer coisas. O brilho no nosso olhar, meu irmão, nos move a viver coisas. Aleluia. Diz assim: Lucas 9 não, Lucas 19 mesmo. Lucas 19. Vai andando um pouquinho. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver Jesus, quem era, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu diante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador?
Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu queria saber quem era Jesus. O brilho nos olhos dele é saber: quem é esse homem que eu tenho ouvido? Quem é esse homem que arrasta multidões? Quem ele é? Olha só como a gente consegue ver uma diferença. Pedro, num determinado momento, sem brilho nos olhos, nega Jesus. Um outro homem, com brilho nos olhos, de buscar ao Senhor, subiu numa árvore, chamou a atenção de Jesus. Então preste atenção, quando nós temos brilho nos nossos olhos, nós buscamos a presença de Deus. Quando nós temos brilho nos nossos olhos, meu irmão, o nosso caminho é buscar o Senhor. Muitos irmãos e muitos cristãos hoje não buscam mais ao Senhor, não oram mais ao Senhor, não lêem mais a Bíblia, sabe por quê? Perderam um brilho no olhar, não querem mais conhecer quem é Jesus, não querem mais saber quem é Jesus. Quando eu quero isso, o brilho no olhar brilha, meu irmão, meus olhos saltam, há uma expressão diferente, porque eu quero conhecer Jesus, eu quero ir diante dele. E olha, meu irmão, que quando a gente tem esse brilho no olhar de conhecer Jesus, não só conhecemos ele de fato, mas vivemos momentos extraordinários e especiais com Deus. Olha o que Zaqueu viveu. A salvação entrou na casa dele. A salvação pode entrar na tua casa, meu irmão, mas para isso você precisa manter o brilho nos seus olhos. Para isso você precisa manter a chama acesa. Para isso você precisa, meu irmão, querer conhecer Jesus, querer buscar ao Senhor, querer ler a sua palavra, querer orar ao Senhor. Isso, meu irmão, só depende de você, não depende de mim. Se depende de você, ninguém pode, meu irmão, te parar, a não ser você mesmo. Ninguém pode te interromper, a não ser você mesmo. Então, meu irmão, o que eu estou te pedindo hoje é para que você olhe para você e veja: perdi o brilho. Continue com brilho. Onde está o brilho do meu olhar pela palavra de Deus? Onde está o brilho do meu olhar pelo Espírito Santo? Onde está o brilho do meu olhar, meu irmão, para orar, para me consagrar? Aonde está o brilho do meu olhar? Zaqueu, meu irmão, fez o que estava ao seu alcance. Eu quero te perguntar, meu irmão, o que você tem feito para buscar o Senhor nesse tempo que está no teu alcance? Ou você continua sendo um daqueles cristãos que só dá desculpa? Essa pandemia, tá tudo diferente, eu queria que isso acabasse, meu Deus do céu. Meu irmão, para um pouquinho. Para um pouquinho. Você precisa, meu irmão, se conectar com Deus, e para isso a tua mente precisa mudar. Para isso a sua cabeça tem que mudar. Para isso, meu irmão, o seu coração tem que mudar. Mas aonde precisa mudar realmente são os seus olhos. O brilho no seu olhar acabou ou não? Há brilho no seu olhar? Se há brilho no seu olhar, meu irmão, continue, não pare, busque, vai adiante. Pastor, mas eu estou com saudade da igreja. Todo mundo está com saudade da igreja. Todo mundo está com saudade dos irmãos, de abraçar, de estar junto. Todo mundo está com essa saudade, meu irmão. Não só os irmãos, mas nós como pastores, como ministério, como a liderança, todos nós estamos com muita saudade. Mas a gente entende que há tempo para tudo. E é um tempo, meu irmão, de um distanciamento momentâneo. Amém? Mas estamos juntos, como Paulo diz em algumas cartas, que eu acho maravilhoso, que eu sempre parei para ficar pensando, tentando imaginar, que ele fala assim, queria muito estar aí presencialmente, mas estou orando a Deus para que me leve, mas estou em espírito com vocês. Eu, como pastor, creio que estou em espírito agora com todos vocês, como igreja, estamos todo mundo junto. Assim como Paulo dizia para as igrejas que ele escrevia, eu estou tomando as palavras de Paulo, estou dizendo, meu irmão, estamos juntos em espírito. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, que Deus colocou no meu coração, é que a gente não pode perder o brilho. É como se essa pandemia fosse uma jaula, e essa jaula, meu irmão, prendesse você. E você está lá preso, que nem da história que eu contei do leão,
ou andando para lá, andando para cá, andando para lá, andando para cá, andando para lá, não sabe o que vai acontecer, não tem ciência do futuro, não sabe se vai acabar, se não vai, não sabe se vai ficar doente, se não vai, e o teu brilho vai murchando, o brilho do teu olhar vai murchando, a tua fé vai esmorecendo, e você fica desanimado, triste. Aí a primeira coisa que nós como seres humanos fazemos é deixar a palavra de Deus de lado, é deixarmos de orar, é deixarmos de buscar. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que mesmo o leão na jaula, ele não deixa de ser leão, ele continua sendo leão. Se o brilho voltar, ele vai atacar todo mundo. Se o brilho voltar, ele vai ir para todo mundo. Se o brilho voltar, ele vai ir para cima de todo mundo. Então, entenda, não é porque essa circunstância está acontecendo que essa circunstância vai mudar você, não. Você continua sendo filho de Deus. Você continua sendo amado por Deus, então isso não muda. Então, em nome de Jesus, continue com o brilho no olhar. Continue com o seu brilho no olhar e não pare, meu irmão. Meu filho acabou de vir aqui e falou, tá indo bem. Continue com o seu brilho no olhar e não pare, não desanime, meu irmão. Deus está contigo. Agora, talvez você está se encontrando agora sem brilho no olhar. Porque alguma coisa aconteceu ou tem acontecido, alguma coisa está te entristecendo. Você acha que não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que Deus é um Deus onisciente, sabe de tudo. Um Deus onipresente, está em todo lugar. Então, Ele te vê. Lá em Lucas, capítulo número 7, a Bíblia vai contar sobre uma história, sobre a viúva de Naim. Viúva de Naim. A Bíblia diz que Jesus está indo e saindo de Naim, está vindo um cortejo fúnebre. Essa viúva tinha acabado de perder o seu único filho. Só que naquele momento ali, Jesus para. E a Bíblia diz, em Lucas 7,13, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Irmão, eu não sei se você tem chorado nesses dias. Eu não sei como está a tua vida nesses dias. Eu não sei se, assim como essa viúva de Naim, que estava passando por um momento de tristeza, de dor, de perda, tinha perdido seu brilho no olhar. Mas se você estiver assim hoje, eu quero te dizer, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, eles estão te vendo. Eles estão te contemplando. E a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é, não chore. Ele está olhando para você. A Bíblia diz que ninguém falou nada com ele. Ele viu aquela viúva, olhou para ela e se compadeceu. Ele parou o seu cortejo, foi em direção àquele cortejo fúnebre, parou tudo, foi em direção à mulher que estava em luto e falou, não chore. Eu não sei, meus irmãos, por qual motivo você perdeu o seu brilho, por qual motivo você está triste, por qual motivo as coisas estão acontecendo, por qual motivo as coisas estão acontecendo, mas eu quero te dizer, não chore. Pastor, mas eu não sei o que vou fazer, eu não sei porque as coisas estão muito difíceis, as coisas estão complicadas, eu não sei, mas eu quero te dizer o seguinte, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Eu quero te dizer uma coisa muito importante, que você está sendo visto por Jesus. Jesus está te vendo. E sabe o que aconteceu com aquela viúva? Algo simples. Jesus para o velório. Quando para o velório, Jesus vai até o caixão. Ele toca no caixão. Ele faz o filho da viúva ressuscitar. Então olha para mim. Jesus tem poder para tirar da tua vida a dor. Jesus tem o poder para tirar da tua vida o choro. Jesus tem o poder para tirar da tua vida, meu irmão, todo o mal.
Basta você, meu irmão, confiar no Senhor. Basta você, meu irmão, colocar a sua vida no Senhor. E você verá que Jesus olha para você. Que Jesus, Ele te vê. Assim como aquela viúva, meu irmão, Jesus está te parando nessa noite, nesse culto, está dizendo: filho, filha, não chore. E Ele pode fazer o milagre que você precisa. Ele pode fazer o milagre que a tua casa precisa. Ele pode fazer o milagre que o teu casamento precisa. Ele pode fazer o milagre porque Ele está te vendo. Ele está vendo que o seu brilho no olhar está se perdendo. E Ele quer devolver o brilho da fé, o brilho da esperança, o brilho do amor, o brilho da sua palavra, o brilho do Espírito Santo sobre a tua vida. Então não pare, em nome de Jesus. Continue. Deus é contigo. Meu filho está aqui, quer aparecer. Ó. Não quero aparecer não. Vai lá. Só quero falar comigo aqui. Tá, vai lá. Então, não pare, meu irmão. Não pare. Não pare. Essa pandemia está aí, meu irmão. Quem vai parar é ela, não é você. Quem vai terminar é ela e não a tua vida. Enquanto Deus estiver dando fôlego de vida, adore ao Senhor. Enquanto você estiver respirando, louve ao Senhor. Enquanto Deus te permitir dormir e acordar, tenha esperança no teu olhar, meu irmão. Tenha brilho no teu olhar, sabe por quê? É Deus te dando toda manhã, Ele está te dando uma palavra: filho, eu te dei mais uma chance. Filho, eu te dei mais um dia de vida. Filho, viva. E tem uma frase que está até no meu Instagram, que está lá: a vida ela é preciosa porque termina. Se ela não terminasse, a gente não teria tanta importância. Não teria tanta importância. Então, meu irmão, em nome de Jesus, a tua vida é preciosa, se cuida, mas não perde o brilho do teu olhar no meio a essa confusão. Não perde o brilho do teu olhar nessa pandemia. Olha para Jesus. É um tempo, meu irmão, de viver o gerúndio, é o tempo de viver praticando a palavra, é o tempo de viver na prática de um evangelho, meu irmão, que não é um evangelho apenas de teologia, um evangelho de prática, um evangelho de ação. A gente já pregou já há muito tempo. Prega em todo tempo. Se necessário, use as palavras. Esse é um tempo, meu irmão, que a nossa vida tem que ser uma pregação. A nossa vida tem que ser o reflexo da igreja. A nossa vida tem que ser o reflexo de Cristo. A nossa vida já era para ser assim. Só que agora, meu irmão, muito mais. Sabe por quê? Vão ter pessoas do teu lado sem esperança, sem brilho. E quando olhar para o teu olhar e verem um brilho diferente, vão perguntar: como é que você pode estar assim? Como é que você pode ver assim? Você vai falar assim: eu posso porque Cristo me fortalece. Eu posso porque Cristo habita em mim. Aí você vai dizer para essa pessoa assim: e você também pode, se você permitir o Espírito Santo habitar na tua vida, se você aceitar Jesus. Então, meu irmão, você pode ser aquele que vai levar o brilho para aqueles que estão sem brilho no olhar. Meu irmão, tem muita gente enlouquecendo, tem muita gente desesperada, e você pode ser o brilho que faltava na vida dessa pessoa, porque Deus te escolheu. Deus é contigo, meu irmão. Fique com essa palavra no teu coração. Deus te vê, Deus te olha, Deus está contemplando. Assim como foi com aquela viúva, Deus é contigo. Assim como Zaqueu, seja você. Procure querer Senhor. Procure, meu irmão, buscar ao Senhor. Procure, meu irmão, correr em direção ao Senhor. Que toda vez que você vai em direção a Ele, Ele fala: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Ele vai entrar na tua casa. Ele vai entrar no teu casamento. Ele vai entrar na tua vida. Meu irmão, essa palavra que Deus colocou no meu coração. Jesus te vê. Não perca o brilho do teu olhar. Você não está preso. Você não está enjaulado. Pelo contrário, você está livre.